Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Olha, as poucas bravas almas que resistiram às últimas aulas, né? E que não desistiram, hein? Então, aí de volta, a Marinéia também. Ela me escreveu dizendo que ela não tem nenhum problema, os cabelos podem até cair, que ela não se importa, ela vai seguir firme, né? A mesma coisa o Alexandre. E então vamos nessa. Antes de a gente voltar para o texto aqui, porque nós somos em tão poucos, né? Vamos ver se alguma das pessoas aparecem hoje. E enquanto isso, se vocês tiverem alguma questão para colocar, alguma dúvida, alguma reclamação, alguma colocação, algum insight. Ok, então vamos lá. Vamos entrar no texto. O verso 12, 13, a Arjuna estava ali, né? Apresentando, né? Ali, estava bajulando a Lord Krishna, né? Dizendo, você é o Brahman Supremo, você é a luz, você é aquilo que existe mais puro, né? Todos os sábios existem em você, todos os sábios divinos possuem divindade por causa de você. Aí citou o nome de alguns rishis, né? Alguns sábios. Eles falam de você deste modo, dizendo que você é eterno, divino, etc, etc, sem nascimento, todo pervasivo, onipresente. E agora você está me confirmando tudo aquilo que eu ouvi dizer dos outros. Agora que você veio aqui para ensinar diretamente a mim, né? Então, eu estou te dizendo que eu já ouvi de tudo isso, mas eu não estou ainda completamente convencido, né? Mas eu tô quase que, né, concordando com tudo isso que dizem de você, né? Então, isso tudo por quê? Porque a Juna tem algumas dúvidas ainda, ele não está totalmente convicto, né, da natureza de Brahman, do conhecimento dele a respeito da natureza de Brahman, o conhecimento dele a respeito da natureza de Brahman não é realmente ainda um conhecimento convincente, né? Então, ele apresenta tudo isso pedindo para Arjuna, pedindo para Krishna, por favor, eu quero conhecer isso, mas eu quero conhecer isso de modo firme, sólido, convincente, eu não quero ter dúvida, eu quero ter uma confiança que não é realmente uma confiança cega, mas é uma confiança nas escrituras que foi endossada, né? Endossada pelo meu intelecto, que compreendeu tudo e viu a lógica em tudo isso, né? E aí eu aceito que toda a glória vem somente de você, né? Mas me fale um pouco mais desta glória sua, né? Fundamentalmente ele estava pedindo isso, né? Me diga mais detalhes a respeito dessa glória, que tudo pertence a você, né? Até mesmo Ishwara, em sua natureza saguna, pertence a você, tudo é originado de você. E isso nos traz a aula de hoje. Arjuna continuou dizendo, né? Você é a luz suprema da consciência, você é puro como um santo, o único princípio realmente puro, você é um sem nada além de si.
e assim por diante. Ele foi lá, encheu a bola de Krishna, né? Krishna ali, ele está dizendo, eu sou Brahman e eu estou aqui para te ensinar que você também é Brahman, né? E ele fala, ok, eu gosto, adoro essa ideia, né? Que eu sou Brahman e que tudo somente é Brahman, né? Mas ainda assim, eu preciso saber que Brahman, a glória de Brahman pertence a Brahman e eu também estou incluído, né? Incluso nesta única realidade que é Brahman, eu sou feito de matéria e consciência e espírito, né? Portanto, eu também sou Brahman, né? Mas eu preciso compreender claramente que essa glória pertence só a você, Lord Krishna. Essa glória pertence a Brahman, para mim não fazer confusão, né? Então, ele pediu, né? Ele pediu que o Krishna elaborasse um pouco mais para que o seu conhecimento fosse mais firme, mais claro, né? Mais sólido, né? Aí nós vimos aquela analogia que o Swami apresentou, que existe um edifício, o edifício parece ser somente matéria tangível, né? Tijolo, cimento, e tudo mais, né? Mas aquele edifício se torna um templo na medida que ele é invocado a ser um templo com a presença de algumas deidades, né? Ou divindades que representam a glória de Brahman. É um templo, é simplesmente um edifício como qualquer outro, mas que invoca a glória de Brahman através da devoção de todos os devotos, né? Que veem aquilo como um templo sagrado realmente. E ele se torna sagrado, ele vai vibrar com uma energia incrível, entendeu? E vai ser um centro também de conhecimento, fonte de conhecimento, né? Para os devotos, né? Porque o devoto é devoto se ele realmente quer compreender a natureza de Deus, seja na natureza saguna como nirguna, né? Senão, ele é uma entidade, né? Sentimental, emocional, mais infantil, que adora Deus para obter proteção e segurança. Portanto, um santo é um santo por causa da sua associação com você, o Lord. Um santo é um santo somente por causa da associação com o Lorde, com o Senhor. E, portanto, você é o mais santo dos santos. Você é a única fonte de santidade. Que história é essa de santo, né? A gente sabe que Vedanta não tem nada a ver com santidade, né? Ou com santificação. Vedanta não tem nada a ver com purificação absoluta, né? Vedanta diz claramente que o corpo-mente do Jiva-Atma jamais será purificado totalmente. Existe sempre algumas tendências impuras que vêm do reino animal, alguns dizem, né? E que faz sempre mais sentido para mim. E mas ainda assim o Vedanta diz que você precisa de passar por um processo de purificação, né? Através do qual você vai deixando para trás a sua natureza mais animalesca e desenvolvendo mais a sua natureza divina. Então, os frutos deste autoconhecimento é chamado de libertação, moksha, que também é sinônimo de um processo, né, de purificação, de cancelamento, né, das ignorâncias depositadas, né, das vasanas fundadas na ignorância, que vai fazendo o indivíduo mais e mais como um santo, mas um santo no sentido de não de fazer milagres, não de ser adorado por outros, mas no sentido de ser uma pessoa pura de coração, né, clara de mente, de intelecto, né, uma pessoa bonita, né, uma pessoa realmente amável, né? Apreciável pelos outros, né? Aqueles que têm sensibilidade. Então, um santo é uma pessoa extremamente purificada, né? E aqui ele está falando, não importa os santos, né? Os complexos corpo, mente, sentidos, tenham sido purificados a um extremo que o indivíduo parece quase como um santo, não para fazer milagre, mas um santo de beleza, de pureza, né? De clareza, de sabedoria, né?
ou mesmo que não tenha muita sabedoria, você vê que a pessoa é radiante, né? De amor, de compaixão, de empatia, né? Então, um santo é um santo na medida que ele vai cancelando as impurezas da mente, né? E ele vai se tornando assim. Aí ele está falando assim: você é o único santo realmente, porque os santos aqui neste planetinha dos bárbaros, eles são simplesmente um pouco mais purificados, etc, etc. Mas você é a única fonte de pureza absoluta. A purificação significa eliminar aquelas tendências mentais, emocionais, psicológicas que são impuras, que são fundadas na ignorância cósmica universal imposta por Maia, assim por dizer, né? E você vai purificando, 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 vai desenvolvendo mais pureza de coração, mais sabedoria, né? Mental, intelectual, e, e este é o processo. E isso tudo para dizer que você, Brahman, é a única fonte realmente pura, como assim por dizer, como o único elemento, o único princípio que a gente possa dizer divino, né? A divindade do corpo-mente é simplesmente ela pertence a você na medida que o corpo-mente vai se lapidando das impurezas que vêm, né? Da ignorância, a aham, corpo-mente, asmi, né? Que faz do indivíduo sofrer da problemática do samsara, né? Então, quando a gente vai no mercado comprar comida, frutas, a gente pega a fruta, leva para casa e come, a gente não vê Brahman, né? A gente não vê essa glória do Criador e de Brahman na fruta, né? Sem aquela inteligência suprema capaz de desenvolver os elementos que subdividem a si para desenvolver, né, o reino vegetal para produzir legumes, verduras e frutas, né? A gente não vê tudo, a beleza de tudo isso, a gente vê, é só uma fruta, né? Não, né? O Virat Bhakta, aquele que vê Deus, né, Brahman, manifesto através dessa inteligência pura Sattvaguna, manifestando como esta criação, as leis, os princípios que produzem, né, tudo aquilo que é necessário para nosso sustento, né? O Virate Bhakti é aquele que consegue ver tudo isso. Aí ele vai desenvolvendo um hábito de agradecer a cada momento da vida, né? Sempre que possível, ele vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo, né? Você imagina um indivíduo que acorda de manhã, abre os olhos e agradece a Deus, né? Né? Coisa bacana, né? Ah, não, isso é loucura, mas que loucura! Você é mais um dia, né? Aqui experimentando essa consciência humana, né? Eu estou sendo sustentado durante a noite eu dormi, né, as suas leis, né, prânicas, né, elas simplesmente sustentaram as minhas funções fisiológicas autônomas e eu me mantive vivo, acordei mais refrescado, mais, né, dinamizado, etc., né, rejuvenescido, né, e, oh Deus, oh Brahman, oh Ishvara, mais um dia, mais uma oportunidade, né, Namastê. A glória vem de você, né, eu dedico esse dia a você também. Imagina uma cultura com esse tipo de atitude, entendeu? Ah, não é nada de absurdo, mas a gente vive num ambiente tão anti-Deus, anti-Brahman, anti-Ishvara, anti-espírito, anti-espiritualidade, anti-religiosidade, que se você disser para as pessoas que de manhã cedo você agradece a Deus, elas vão dizer que você pirou de vez, né? Porque as pessoas acreditam, ah, não, é assim mesmo, né? Ah, comida está aqui, comida é comida, uma maçã é uma maçã, né? Ninguém vê Deus por trás de nada disso. Você pega a comida, engole ela rapidamente, sem mesmo agradecer o Senhor, entendeu? E na cultura védica, você primeiro recebe a comida, a fruta, né? Aí você faz uma puja, um ritualzinho rápido, né? Dedicando aquela comida, aquela fruta a um símbolo de Brahman, pedindo a Brahman para abençoar aquela fruta. Aí depois que a fruta foi oferecida a Brahman, dizendo obrigado, Brahman, isso aqui, ó,
essa fruta eu colhi, ofereço a você primeiro. A abençoe, sou, de modo que eu possa ser abençoado pela sua fruta. Então, na cultura védica, diz que a comida, a fruta, vem potencializada com uma energia divina, entendeu? Devocional, que nutre ainda mais o corpo físico do devoto, né? Então, esta é a beleza desta cultura védica que está desaparecendo do planeta, no planeta, né? É tudo muito invisível, é tudo muito sutil. Por aí, até mesmo no mundo New Age, espiritual New Age, tem um monte de bobagem por aí, é tudo ego, né? Ego, ego, ego. Tem pessoas que fazem uma certa ritualzinho antes de comer a comida, mas sabe o que que eles fazem? O Jivatma. O ritual no Ocidente é mais ou menos assim, Marcelo. O Jivatma recebe a comida ou a fruta, aí ele abençoa a comida, ele abençoa o corpo, mente, abençoa a comida antes de comer, entendeu? Ele energiza a comida antes de... Olha o ego do cara, né? Em vez de deixar que a bênção seja, invocar a bênção da glória do Senhor para que essa comida possa te nutrir ainda mais, não. O ego do Jiva, assim, eu abençoo você, comida, só de modo que eu energizo você. Para o nível do ego, né, do Jiva Atma, o ego. Você vê isso nos grupos aí, as pessoas acham que aquilo ali é espiritualidade de verdade. Eu espero que ninguém de vocês estejam fazendo isso. Então tem aí um ritual que pega, né? Primeiro ele prega comida, aí coloca nos olhos, depois, então, para dizer assim, eu estou vendo a divindade através dessa maçã, né? Coloca aqui assim, né? A, a santidade invisível foi reconhecida pelos meus olhos e o próprio trabalho. E depois você, né? Você come, eu sei que eu estou comendo você, eu agradeço a você, né? Então, o fruto se torna potencializado com esta divindade associada ao Senhor. Então, o fruto se torna santo, o templo se torna santo, tudo vem da glória do Senhor, da santidade do Senhor, esse é o ponto. Aquele que é santo, no Vishnu Sahasranama Stotram, aquele que é santo entre os santos e auspicioso entre os auspiciosos, quem é Deus entre os deuses e quem é Pai inesgotável de todos, né? Então tem esse verso que fala, se referindo a Ishvara, né, a Brahman, que é o santo entre os santos, né? A santidade dos santos, né? Elas são devido à santidade ou à pureza da única fonte de pureza realmente, a auspiosidade, né? Devido à auspiosidade da única fonte, que é Brahma, né? E ele é o único Pai inesgotável de todos. Então, todos são filhos de Deus, né? Não tem essa história de que somente Jesus é filho de Deus. Todos são filhos de Deus, todos os seres são filhos de Deus, né? E aí a questão é, ok, então, quem são os pais de Deus? Né? Seria uma questão lógica, mas como nós sabemos, Deus existe fora, né, desse paradigma, né? Espaço-tempo. O espaço-tempo é uma projeção que ocorre através desse poder de Maya, né? No qual namarupas ou configurações que aparecem como objetos tangíveis para nós surgem, né? Quando a gente vê os objetos tangíveis, que é uma projeção, né, de Maya e Ishvara, aí imediatamente a gente tem uma sensação de espaço, porque você vê um objeto aqui, uma configuração aqui, uma configuração ali, outra configuração ali, eu quero provar, eu quero experimentar um pouco de tudo, né? Como se você fosse num buffet, você chega aquele buffet 5 estrelas, você quer experimentar um pouquinho de tudo, né? Onde é que está a salada? Está aqui. Onde é que está o ossobuco? Está lá. Então vai criando uma dimensão espacial
através da distância entre um objeto e outro, né? Então, é essa projeção que vai colocar na marupa, naquilo, né? Nomes e formas, naquilo que é a única realidade, vai criar uma dimensionalidade temporal e espacial. E o que que é o tempo? O tempo é o tempo do contato, cada contato que eu faço, né, com um objeto desses, né, ele me dá uma sensação de tempo. Se o contato é bom, o tempo passa rapidinho. Se o contato é muito doloroso, parece que o tempo, né, ele é muito longo. Então, é relativo o tempo também. Vai depender da mente do experienciador, do conhecedor, né? Do experienciador. Então, o tempo nada mais é do que o tempo que nós passamos curtindo alguma coisa, e o espaço é o espaço entre um objeto e o outro, que o espaço e tempo são a mesma coisa, fundamentalmente. Então, Deus não tem paz, ele é fora desse paradigma espaço-tempo. E aí o conceito aqui, é importante a gente compreender esse conceito. Então, você é aquilo que penetra, né, e pervade e vivifica tudo, né, na expressão comum portuguesada, né, que eu desenvolvi, vivifica tudo, né? Então, você é o Purusha, é o morador interno, é indweller em inglês, né? Aquilo que vive dentro, vivificando e animando os seres vivos, né? Alguns seres vivos não se movem, outros seres vivos são animados e se movem, né? Então, você é aquele residente interior que vivifica e anima os seres vivos, né? Então, esse corpo é visto como um templo. Agora, esse residente interior, ele não é realmente a natureza de Brahman, como nós sabemos. O residente interior é a alma, né? A alma individual, ou a mente individual, né? Ou o corpo sutil, mais tecnicamente correto seria, que ele sim penetra, pervade e anima e vivifica todos os seres vivos, né? E o corpo-mente é o quê? É um instrumento, ou um templo, visto do ponto de vista religioso, é um templo, ou um instrumento, né, através do qual essa alma individual, seja ela um inseto ou um ser humano, tem pouca diferença entre os dois, né? Essa alma individual, ela experimenta a dualidade aqui, né? Através de um corpo humano, de um instrumento de conhecimento, um instrumento de experiência, e do ponto de vista religioso mais avançado, né, ele experimenta esta dualidade aqui através do templo, porque o indivíduo vê o corpo-mente como um templo, mas é o templo do Senhor, não o templo seu. Você não sabe produzir um templo como esse, e a inteligência artificial jamais será capaz de produzir alguma coisa que chegue até mesmo perto de ser um templo realmente, né? Porque só essa inteligência suprema, né? Então, se torna o coração, o santuário do indivíduo, né? Da alma individual, e essa é a perspectiva religiosa e espiritual oferecida pelos Vedas. Então, aquele que é o residente interior é a consciência, né? A testemunha consciência, né? Sakshi Chaitanya, né? Que ela existe, ela reside, o ponto é que ela reside no corpo sutil, e o corpo sutil, por sua vez, ele penetra, vivifica e anima o corpo físico, né? Então, Shakti Chaitanya existe, sim, é a consciência, né, ilimitada que penetra, permeia e pervade o corpo sutil, que, por sua vez, vivifica o corpo físico. Por que que eu estou dizendo isso? Eu gosto de fazer essa ressalva para as pessoas, principalmente os alunos mais recentes, né? É porque a gente sabe que o corpo físico está lá e a gente sabe que a consciência original, né, ela é toda pervasiva. Se ela é toda pervasiva, ela pervade até mesmo aquele corpo que foi decretado morto, né? Não, 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 já fizemos de tudo, o corpo está morto, né? Então, aquele corpo morto, ele
ele está lá, e a consciência que permeia penetra e pervade tudo, está pervadindo ele, né? Então, por que que aquele corpo morreu se a consciência, né, Chaitanya, está pervadindo ele? Por quê? Porque a consciência pervade tudo, mas ela precisa de um instrumento, que é um outro instrumento, que é o corpo sutil, para vivificar o corpo físico. Se o corpo sutil deixa o corpo físico, a consciência continua pervadindo para desenvolver o processo de putrefação do corpo físico, de modo que os elementos retornem às suas origens, né? Todo corpo é um templo, todo corpo é um coração, é um santuário, né? É um santuário de quem? Da glória do Senhor. O Jiva não, ele não tem que parar de ficar, né? Simplesmente se apossando, né? Como é que se diz aquela palavra que eu usei muito antes? Se apropriando, né? Daquilo que pertence a Deus, né? Então, como você, Brahman, como você, Krishna, reside em todos e em tudo, você é chamado de Purusha, né? Purusha significa corpo, Saha significa residente, ou residente interior, de indweller, tá? A indweller que existe, né, dentro, ele existe em tudo, mas ele brilha no corpo sutil, e o corpo sutil ele penetra o corpo físico de tal modo que ele brilhe no intelecto humano, produzindo essa inteligência que nós chamamos o livre-arbítrio humano. Esse é o conceito do residente interior, do indwella. Você é eterno, Lorde Krishna, como dizemos que você está residindo no corpo, podemos concluir quando o corpo morre, o Senhor também terminou. Porque, né, o corpo acabou, o Senhor já foi. Não, 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 aqui o Swami está fazendo referência àquilo que eu tentei também ressaltar, né? Não, 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 o Senhor não foi a lugar nenhum. Mesmo que o corpo entre no processo de morte, né, o morador interior ele permanece eternamente presente, e neste caso ele está presente no corpo, facilitando o último processo, que é o processo de putrefação, ou destruição, ou desconstrução do corpo físico, né? Assim, a Juna dá uma descrição maravilhosa de Ishvara para agradar. Ele está lá bajulando o Senhor Krishna, porque ele vai pedir um favor. Sempre que você for pedir um favor, qualquer pessoa, um amigo, uma amiga, um companheiro, uma companheira, a primeira coisa que você faz é bajular o outro, né? Porque a palavra, né? Eu também pesquisei um pouco, eu não consegui compreender o que é a máscara, né? A primeira coisa é você faz a máscara. A máscara, muito provavelmente, que eu fiz algumas pesquisas, mas não consegui, deve ser alguma coisa referente a um ritual que antes de você expressar os seus pedidos a Deus, a sua divindade, durante uma puja, você tem que fazer alguma coisa que é símbolo de bajular aquela deidade, aquela divindade. Ok, então é mais ou menos isso. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, eu até peguei a passagem em inglês, né? E a passagem em inglês, o Swamiji, ele não fala, que eu literalmente eu copiei a, a transcrição. Ele diz assim, porque ele vai pedir algum favor, whenever you're going to ask a favor, sempre que você pedir favor, primeiro masca e o apply. Masca é com a transcrição está correta, é masca, né? Você, você aplica muita masca, né? E depois você faz o seu pedido à sua divindade, tá? Então, essa máscara é alguma coisa inerente a um ritual, como se você estivesse oferecendo alguma coisa antes de fazer os seus pedidos. E aí nós passamos para o próximo texto. O Senhor Krishna, né, como nós vimos, ele nos explicou, ele nos descreveu a glória e o poder deste Senhor Brahman, né?
explicando que Brahman é a causa inteligente e a causa material, ele se manifesta como o universo. De novo, para nós, estudantes do Mandukya, Brahman se manifesta, né, como o universo físico material aparente, né? A gente tem que sempre lembrar aparente, 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 tá? Então, ele quer dizer que somente Bhagwan se manifesta como este universo físico material aparente, porque a causa material só pode ser expressa no produto ou como um produto, né? Causa material, ela se expressa num produto. A causa material, nós sabemos que é a consciência, que através do poder de Maya, ela aparece como este mundo físico, material, tangível, né? Tangente ou tangível, mas os ensinamentos finais do Vedanta, eles revelam que esta é uma projeção de uma ordem não absolutamente real, mas aparentemente real, regida por muitas leis, desenhada brilhantemente, inteligentemente, através do Criador Saguna Brahman, né? Saguna Ishvara. Mas a substância, se a gente buscar a substância deste mundo, a gente compreende que a substância é insubstancial, é o mais invisível do invisível, portanto, essa substância final, né, é a causa por si mesmo. Do mesmo modo que, se você buscar nos ornamentos de ouro a substância, você vai compreender que a substância é a causa, a substância é o ouro, tá? Então, o ouro, ele aparece como diversos ornamentos de ouro. Somente a causa é a única substância, somente o ouro é a única substância. Os namarupas são efeitos, né, causados devido a um determinado poder, né, o poder do órife, né, orife, eu não lembro como é que se diz, daquele que manipula o ouro, né? O poder dele, ele produz, né, através das técnicas deles, os namarupas de ouro, né? Maia também, ele é capaz de fazer isso, de modo muito incrível, né? Somente a Ourives, causa ourives, ah? Orive, ourives, que manipulou. Orive, obrigado. O que significa que, uma vez que o mundo é um produto de Brahman, que emergiu do Senhor, o Senhor é a única substância. Então, tudo isso é muito já bem claro para a maioria de nós, né? É muito curioso, né? É muito bacana ver também neste processo, né? Nós somos em poucos, né? Aqui, quanto mais profundo esses ensinamentos, né, se tornam, essas exposições se tornam, né? Porque o mesmo ensinamento pode ser desdobrado de modo mais profundo ou menos profundo, menor vai ficando o nosso grupo, isso é compreensível, tá? Mas aquilo que me maravilha é ver pessoas que se uniram a nós, como a Marilete, o Felipe Fagundes, a Marinéia, pessoas que chegaram um pouco depois, que se inseriram, né, e rapidamente chegaram, né, a esse nível de compreensão que permite a vocês, né, permanecerem no processo, né? Porque, como eu disse diversas vezes, é muito profundo, essas posições são muito profundas, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Esqueci por que que eu estava dizendo isso. Então, nós temos esse mundo, essa manifestação, né? E somente pessoas mais desenvolvidas, agora eu lembrei, né? Porque você chegar a essa visão cósmica de ver essa ordem, sabendo que ela é aparente, mas ainda assim ela é disponível como aparência, experiência e conhecimento, somente uma pessoa muito madura desenvolve essa compreensão e essa visão, né? E eu fico, às vezes, maravilhado de ver pessoas que chegaram há pouco tempo e que estão aí firme, permanecendo, abrindo a mente, expandindo, absorvendo os ensinamentos, né, sem pular fora do barco ou do ônibus do Vedanta, né, porque é um desafio muito grande.
Então, esse Visvarupa significa a visão do Senhor manifesto como esta ordem aparente, como a totalidade do mundo físico, material e do mundo sutil. O mundo mental, emocional, intelectual, nível de conhecimento, tudo registrado nesta ordem mais densa, na ordem mais sutil, e todas as outras ordens possíveis, mais sutis, né? Todas as ordens, de repente, mais densas ainda do que a densidade que a gente experimenta aqui neste planeta dos bárbaros, né? Então, tudo isso nada mais é do que a manifestação do Senhor. E o indivíduo que tem essa visão de que o Senhor é aquilo no qual tudo isso surge, a glória ou a desglória ou a tragédia de tudo isso é simplesmente originada deste pano de fundo, deste reflexo que ocorre no âmbito da consciência universal, né? Então, Virat significa, né? Significa Vividan, derivada da raiz Raj, aparecer. Então, é aquilo que aparece, Virat, é aquilo que aparece, puf, né? Virat. Então, esse mundo físico material é o Virat, né? Que é no ensinamento do Mandu, que a gente viu, né? Que o Vishwa, que é o desperto que interage com este mundo físico, material, tangível, esse mundo é denominado Virat, né? Então, nós temos Vishwa, que vai transacionar, né, neste mundo do desperto, que é denominado Virat, é aquilo que surge. Aqui é bacana, às vezes a gente vê os Swamiji desdobrando essas palavras para a gente compreender a raiz delas, né? Virat significa que aquilo que, puf, aparece, né? Essa ordem física material. Aquele que aparece em múltiplas formas, numa infinidade de namarupa. Na verdade, toda causa material pode ser chamada Virat. O ouro também pode ser chamado de Virat, porque somente o ouro aparece, né? Aparece em múltiplas formas, né? Então, a Virat é a materialização, né, de algo que é uma causa essa que produz múltiplos namarupas, cuja natureza é a sua causa, neste caso o ouro, né? Então, tudo é somente Brahmana aparecendo como essa infinidade de namarupas, né? Que são chamados de Virat. Da mesma forma, Brahmana é chamado de Virat porque ele próprio aparece como os elementos, a caixa, ar, fogo, né? Etc, etc. Então, até mesmo Brahman ele pode ser chamado de Virat. Virat porque é a substância, é invisível, a gente chama em geral de Virat quando ele se torna tangível, visível aos nossos instrumentos sensoriais. Mas se nós tivéssemos um instrumento sensorial para ver o substrato desta ordem aparente e a gente extrair sensorialmente, entendeu? Oh, estou vendo o Brahman. Brahman não é um objeto de percepção sensorial. Se a gente tivesse um instrumento de percepção sensorial, aí a gente teria à disposição o conhecimento direto sensorial, porque a gente consegue ver Brahman, consegue ver Deus como substrato de tudo. A gente não possui esse instrumento. Então, o Shwara lança as escrituras através dos quais a gente desenvolve a visão vedântica, né? De tal modo que a gente consegue ver Saguna Brahman e a gente consegue ver Nirguna Brahman como substrato. Então, nesse sentido, até mesmo Nirguna Brahman é uma forma de Virat. É só que a gente não consegue ver. No caso do ouro e os instrumentos e os ornamentos de ouro, a gente vê o ornamento e a gente vê o ouro, né? Porque a causa dos ornamentos é tão denso como os ornamentos. Um causa e o outro são namarupas. No caso do universo, ele se manifesta através de uma causa que é o mais invisível, o mais sutil do sutil. Então, a gente vê o mundo e a gente não consegue inferir ou rastrear o efeito a uma causa, porque a causa é absolutamente além da nossa percepção sensorial. Por isso, a gente diz Brahman não é um objeto de conhecimento ou experiência sensorial. Brahman não é, não é nem mesmo um objeto de conhecimento objetivo.
tá? Brahman é a natureza do sujeito e você, em sua real natureza, é o sujeito. Você é a consciência e nada escapa esta consciência. Tudo ocorre no âmbito desta consciência. Como assim? Como uma projeção de nomes e formas ou como um reflexo de nomes e formas. Então, tudo isso para dizer que, né, aqueles de nós que desenvolveu esta visão, nós somos um Virati Bhakta, nós somos um devotos que tem a sensibilidade de ver o Saguna Ishvara por trás de todos os Namarupas. E o modo mais simples e fácil de compreender isso é você inferir, sempre que você vê o milagre da vida, você precisa lembrar e inferir. Inferência é um conhecimento válido, muito válido. Você sabe, você já compreendeu que esta ordem aparente é desenhada através de uma inteligência, de um conhecimento supremo, absoluto, né? Então, essa onisciência, né, esse conhecimento total, né, ele pode ser inferido por trás de todas as expressões do milagre da vida. Então, a gente, por inferência, a gente vê, né, este Brahman, este Saguna Ishvara, como as leis e os princípios, a inteligência que rege, sustenta, né, e que recicla tudo de momento a momento. Então, esta é a visão de um devoto muito avançado que vê Deus em tudo, ou vê Deus, entre aspas, por trás de tudo, né? Então, para um Virati Bhakta, a vantagem nós vimos na aula de ontem, que você pode estar em contato com Deus sem precisar de ir para um templo, sem precisar de deixar o seu trabalho, sem precisar de abandonar os seus papéis, a cada momento você vê o Senhor, né? Você permanece sempre estabelecido nesta yoga, né? Uma devoção 24/7. O que é uma devoção 27? Você está vendo Deus em tudo, em todos, todo o tempo, né? Quando você está dormindo, naturalmente, o seu intelecto não faz aquela determinação, né? Mas você, no sonho também, a gente é muito mais burrinho no sonho, né? Mas no estado desperto, a gente tem esse conhecimento sempre mais claro, mais firme, que a gente consegue desenvolver a sensibilidade intelectual de ver Deus por trás deste incrível universo aparente, né? Então, esse é o suprassumo da devoção. A devoção é um elemento indispensável nesse processo. Nós temos falado muito disso nos capítulos 7, 8, 9, 10. Então, nada é possível realmente em termos de um autoconhecimento transformador, libertador, sem este elemento chamado de apreciação, amor e a Deus, né? Em sua natureza saguna. Então, o objetivo aqui é chegar num nível tal que eu consiga ser um Virati Bhakta, porque somente então eu vou poder entrar no Jnana Yoga do Vedanta e desenvolver uma sensibilidade ainda maior, não somente para inferir, né? Inferir e ver, não? Ver por aqui, ó, ver através da compreensão, a compreensão clara, firme, profunda, evidente, né? Sensível, ver não somente, né, Deus como as leis, os princípios, né, que regem tudo isso, né, a sabedoria suprema, mas você vê o substrato deste Saguna Deus, que é Nirguna Atma, né, o ser sem nenhum atributo. Porque quando a gente vê Deus como Saguna Brahman, a gente vê Deus colorido pelos atributos sobrepostos por Maya Shwara, né? O Maya em Ishvara, né? Maya vai sobrepor o quê? Vai sobrepor Sattvaguna criando, produzindo esta entidade que é feita de inteligência pura, de conhecimento puro, né? Que é aquilo que existe mais próximo, né, do Brahman attributeless, livre de atributos, livre de sobreposição, mas é a primeira sobreposição é o quê? A inteligência, né, de todo o universo, passado, presente e futuro.
Ah. Então, quando a gente vê Saguna, a gente ainda tem alguma coisa mais tangível, né, Marcelo? Porque a gente desenvolveu a capacidade de ver as leis, os princípios, a inteligência, né? Então, a gente vê tudo isso, a gente fica encantado. Agora, depois que a gente se tornou um devoto, com essa visão cósmica, né? Inferindo, compreendendo, sentindo Deus por trás do milagre da vida, aí a gente é convidado, através do Yana Yoga, do Vedanta, a inferir e compreender de modo inequivocável, né, a presença de Nirguna Brahman como substrato, né, de Saguna Ishvara, do Jiva Atma e do Jagata. Tudo é somente um Atma não dual, um ser não dual, uma consciência não dual, né? E somente então, uma vez nós entremos neste nível de devoção, que é a devoção por Nirguna Ishvara, ou Nirguna Brahman, é que a gente tem a possibilidade de desenvolver a capacidade, né, emocional, intelectual, uma sabedoria que é difícil de explicar, de compreender e ver claramente, né? Agora eu compreendi o substrato até mesmo de Saguna Brahman. É Nirguna, é livre de em qualquer. Antes eu estava me agarrando ao conhecimento puro Satvaguna, ainda é uma transferência dos gunas de Maya naquilo que é Nirguna Brahman. Eu estava me apoiando, né, em Saguna Brahman, mas agora eu desenvolvi ainda mais sensibilidade, mais clareza e pureza intelectual, emocional, e agora eu vejo que por trás do Satvaguna, que é o corpo desta entidade chamada Deus, ou Ishvara, existe um princípio livre de qualquer sobreposição ou transferência de atributo. Esse princípio é Nirguna Brahman. E somente então eu compreendo as declarações finais dos Upanishads, que diz que o Atma do Jiva Atma é idêntica ao Atma de Ishvara e o Atma de Paramatma ou Brahman, né? Porque nós compreendemos os ensinamentos, sabemos que Brahman é o princípio não nascido, né, ilimitado, infinito, a única realidade, um sem o segundo. E quando nós chegamos no final desse processo védico-vedântico, nós encontraremos estas declarações e somente então a libertação é possível. Mas para isso nós precisamos passar por diversos estágios devocionais, como nós já vimos, né? E por que que somente então a libertação, né, a libertação, o moksha é possível? Porque finalmente o indivíduo está pronto, preparado para reivindicar que o meu Atma, o Atma deste corpo-mente, né, desta entidade, deste instrumento de experiência chamado Jiva Atma, o meu Atma, o Atma deste corpo-mente, é o mesmo Atma de Ishvara Atma e de Brahma Atma. É o Atma não dual, é o ser não dual, é a consciência não dual. Você entende, Mariné? Somente então nós podemos reivindicar sem transferir, né, os atributos de Maya para aquilo que é minha real natureza. Aí, com toda a humildade, com toda né, a sinceridade, sem nenhuma arrogância, o indivíduo diz assim: as escrituras dos Upanishads tinham razão. Tudo é somente este Atma infinito e ilimitado, né? Sem nascimento, sem morte. Então, este é o processo. Eu sei que é um processo que às vezes assusta, mas parece até que eu estou chegando num ponto neste processo, expondo esses ensinamentos para o Vedanta, que eu estou querendo trabalhar mais com um grupo daqueles que realmente estão preparados para receber esses ensinamentos mais profundos. E me surpreende ver a Marilete, o Felipe Fagundes e a Marinéia presentes, né? Porque aqueles que eu pensava que de repente já tivessem crescido para chegar nesse nível, eles saíram fora, sem completar o seu processo, entendeu? Aí se distrair. Aquela história, né? Diversos níveis. Primeiro, antes de chegar no chamber, né? Na cápsula, na parte mais elevada, né? No palácio daquele rei sábio, as pessoas vão se perdendo no meio do caminho. A coisa mais comum que existe. E aí o Swami, ele vai desdobrando essas passagens. Ele diz que essa visão de Nirguna, de Saguna Brahman como uma totalidade, né? Essa
a visão cósmica, né, bem estabelecida, né, do Virati Bhakta, né, do Visvarupa, né, ele fala que é importante porque também, não somente durante as nossas interações, mas durante as nossas meditações, porque agora eu entrei no nível de espiritualidade, religiosidade, que eu compreendo, eu vejo Deus por trás de tudo isso. Aí você vai fazer o quê? Ah, eu sou encantado pelas minhas galinhas, né? Então eu vou, no meu momento de meditação, passa, né? Eu vou invocar as minhas galinhas, eu vou ver Deus por trás das minhas galinhas, né? Aí uma pessoa diz, não, não, eu vejo Deus principalmente por trás do meu gato, né? Então, na minha meditação, eu vou invocar um símbolo de Deus, é um gato, mas eu estou vendo é Deus por trás do gato. Então, quando você desenvolve esta visão cósmica de Ishvara, né? Você é um Virati Bhakta, né? E você pode invocar qualquer uma dessas manifestações de Brahman, de Saguna Brahman, para fazer o seu Upasana também. A mente precisa estar refinada, expandida, né? Você purificou, refinou, sutilizou a sua mente, sensibilizou a sua mente, agora você pode usar qualquer instrumento como símbolo de Deus. Você compreende, Mariné? A parte mais difícil é você, quando você for fazer a sua meditação vedântica, você utilizar o seu esposo ou a sua esposa, né, como um símbolo de Saguna Deus, Saguna Brahma. Okidoki. Ok. Devoção à forma única. E aí, aqui o processo nos conduz a esse ponto aqui, tá? Você se torna um Bhakta, né, muito sofisticado, né? Os Visvarupa Bhakta ou Virati Bhakta, né? E por que você chegou a esse nível? Agora eu vou te apresentar, te fornecer os ensinamentos sobre minha natureza nirguna. Ele é disponível nos Upanishads ou nos ensinamentos de Nirguna Yana, né? O conhecimento da natureza do Nirguna Atma, não dual, a única realidade. Assim, eu passei pelos níveis de Bhakti inferiores, né? Mas rudimentares, para chegar a essa visão cósmica de Deus como a inteligência por trás de tudo. E aí agora o convite é para que eu me torne um Arupa Bhakti, é aquele Bhakta que não tem aonde se agarrar. Essa é uma expressão boa, entendeu? Você não tem nenhum atributo de Maya no qual você possa se agarrar. Você desenvolveu uma visão tão sensível, tão sutil, que você compreende que por trás dessa inteligência existe a única realidade, e essa única realidade é Satchitananda Brahman, Satchitananda Turiya, né? Que é a realidade de todos os Namarupas também. Do mesmo modo que todos os ornamentos de ouro são somente ouro, todos os Namarupas, o que inclui o Namarupa chamado Marineya Talone, também é fundamentalmente esta consciência nirguna, né? Aparecendo como Saguna, Saguna Marineya, né? Que é a consciência colorida, configurada, constituída por características, propriedades, né? Capacidades, atributos, né? Do poderoso Maya. Então, este é o processo. A devoção à forma invisível, mais invisível, indetectável, o mais sutil do sutil, que é nenhum atributo ou característica para você se agarrar, entendeu? Para você se apoiar, não existe nada. Você entende a profundidade de tudo isso? Você entende, Alexandre? E esse conhecimento, porque é livre de atributos, a natureza de Brahman, ela só pode ser conhecida de um modo, só pode ser visto de um modo. Quem é que pode me responder no modo qual isso pode ser conhecido e visto?
pelo conhecimento dos Upanishads, só pelo conhecimento de que você é, sem atributo. Exatamente. Como você está lidando com um campo de conhecimento no qual não existe nenhuma característica, propriedade ou atributo, né, no qual você possa identificar aquilo, né? Mas ainda assim as escrituras dizem, mas esse conhecimento é o propósito de todas esses nascimentos ou encarnações. Então, qual é o modo qual você vai obter esse conhecimento, né? Você só vai conhecer isso quando realmente, genuinamente, clara, evidentemente, você se dá conta que a única realidade é a consciência do observador desta ordem e aparência, entendeu? E aí você tem que ter passado por um processo de viveka, tal qual a discriminar o intelecto e a mente desta consciência. Tudo ocorre dentro da minha consciência através da mente, que é um instrumento utilizado pela consciência. Então, você só conhece este objeto, entre aspas, de conhecimento, que é Brahman, livre de atributos, como a sua natureza intrínseca. E quando você diz, essa é a minha natureza intrínseca, tem, o cuidado deve ser feito através de um processo, né, de você não transferir, como eu tenho dito, características que pertencem ao corpo, mente e sentidos, para este esta princípio, né, não nascido, livre de atributos, características e propriedades, que é a consciência, aquilo que jamais se modifica, aquilo que reflete este universo aparente, né? Eu sou o espelho refletor, né? Isso sem transferir nenhuma das características que pertencem ao corpo-mente. Então, você só conhece isso através da reivindicação, a Aham Brahmasmi, essa reivindicação precisa ser feita para que ela seja libertadora e transformadora, ela tem que ser feita sem transferência dos gunas de Maya naquilo que você chama eu sou aquilo, né? Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namaste.